Nós vamos falar agora de um problema silencioso e perigoso, colesterol, que pode até levar à morte do paciente. O problema é que em mais de 60% dos casos, a população não faz o controle dessa doença, que é muito grave. Tem muita gente andando por aí tranquilamente, sem saber que pode ter um inimigo correndo nas veias. Quem aí sabe como é que está a taxa de colesterol agora? Não sei bem direito não, mas eu acho que o meu está normal. Já tem mais de um ano que eu não faço exame, eu não posso falar agora porque eu não fiz o exame ainda. Aí não sabe. Não sei. E não são só eles que estão desinformados, não. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 67% dos brasileiros não sabe como está sua taxa de colesterol nesse momento. E o colesterol alto é uma doença que tem que ser controlada, porque ela é responsável pelo aumento de 90% das chances de se ter um infarto. Cerca de 50% das ocorrências de infarto poderiam ser evitadas apenas com o controle do colesterol. Mas ainda de acordo com essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a maior parte das pessoas não sabe que cuidados são esses. A Júlia descobriu bem cedo. Desde os 5 anos de idade, ela vai ao médico para cuidar do colesterol. E não é que a mãe dela tenha adivinhado que ela poderia ter a doença, não. Mas é que a Júlia sempre esteve um pouco acima do peso. E esse é um dos fatores que podem levar à doença. Agora, a Júlia conhece as regras para controlar as taxas. Eu faço atividade física e uma boa alimentação, como frutas, salada, um pouco de cada coisa. Sempre? É. Ela extrapola, né, Júlia? Como é que são essas escapadas? Assim, um docinho, um chocolate, um pirulito. Ela sempre foi uma criança gordinha e desde então, quando a gente percebeu, ela já estava muito acima do peso. E ela foi encaminhada para endocrinologista, onde lá foram feitos alguns exames que constatou a questão do colesterol alto dela. E aí começou a série de dietas, atividade física e tentar conscientizar ela sobre que isso pode ocasionar outras doenças muito mais sérias. Por isso, a Júlia toma remédio desde os 8 anos. Este médico cardiologista explica que os remédios são importantes para controlar o colesterol e que seguir uma dieta equilibrada e fazer exercícios são 30% do tratamento. Por ser uma doença assintomática, isso vai evoluindo gradativamente. E se nada for feito, essa evolução gradativa vai obstruindo a parede das artérias. Então, é um distúrbio metabólico que vai fazendo com que o interior das artérias formem placas, que nós chamamos placas de ateroma. E isto evolui durante décadas e décadas. Se nada for feito, isso pode levar, como eu mencionei anteriormente, a um infarto, a um AVC. E nós sabemos da mortalidade nestes casos, né, que é elevada, por sinal. Sob as orientações de endocrinologistas e nutricionistas, Júlia diz que vai se cuidar direitinho, até porque ela sabe dos riscos que corre. Quando come fritura demais ou doce, pode entupir a veia. Aí a pessoa pode morrer. É importante manter os exames de rotina para para poder ter uma vida mais saudável. A gente conta agora com a participação do endocrinologista Wallace Miranda, que fala sobre colesterol alto, triglicerídeos e outros assuntos também. Você pode mandar perguntas, se tem dúvidas, 981554422, o WhatsApp da gente chega direto aqui para mim, ou ligando para a redação 2107-6648. Doutor Wallace, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo ao Piauí TV Primeira Edição, falando agora sobre a importância de controlar essas taxas, especificamente colesterol e triglicerídeos. Exatamente. Essa placa de aterosclerose, que a gente chama a placa que vai entupir, no caso, as artérias, ela começa a se formar, na realidade, desde quando nós nascemos. Ou seja, tem que ter uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida desde o momento que nós nascemos. Boa alimentação, atividade física, e ela demora anos e anos e anos até que pode ocorrer uma obstrução, lá em torno dos seus 50, 60, 70 anos. Mas dependendo do que nós fazemos na nossa vida, isso pode antecipar ou pode postergar. E depender também da genética de cada pessoa. Bom dia, boa tarde, tenho um filho de 3 anos e ele sempre faz exames de colesterol e dá alto, eu também tenho. Gostaria de saber se pode ser hereditário e como controlar o colesterol de uma criança que gosta de comer tudo e tem lá vontade de comer, de exagerar às vezes lá na hora do lanche. Quando o problema é mais hereditário, então
os filhos têm, os pais também têm um colesterol bem elevado. Só que chama atenção que boa parte é um problema realmente na alimentação da família. Então tem que ser avaliado muito bem. A princípio, controlar bem a alimentação, fazer atividade física. Caso não consiga controlar, aí sim, medicamentos são necessários para controlar melhor. Mesmo já na infância, a partir de quantos anos a questão lá dessa preocupação? De quantos anos? Quando tem, no caso, já da família, com alguém, já um parente de primeiro grau, com alguma doença arteriosclerótica, como, por exemplo, um paciente com diabetes mellitus, já com infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, aí já é ideal que faça avaliação sempre, anualmente e acompanhando. E se esses valores forem muito elevados, pode ser uma hipercolesterolemia familiar, que a gente chama. Nesse caso, tem que iniciar o tratamento o quanto antes. Não existe data limite para começar. Bom, tem a ver aqui com a pergunta do telespectador. Boa tarde, me chamo César, sempre me cuidei. Acompanhei o colesterol, mantenho controlado, mas minha família, na maioria dos casos, pessoas já tiveram AVC. Mesmo tendo esses cuidados, eu corro esse risco de ter o AVC? O risco sempre existe. O que pode fazer é postergar mais isso. Tendo uma boa alimentação, tendo uma boa qualidade de vida. Essa pessoa tem que ter uma vigilância maior. Mas o risco ele sempre existe. Pergunta que chegou à nossa redação, produção, por favor, vamos colocar aqui na tela. José Maria, Portal da Alegria 3, o que fazer para aumentar o colesterol bom? O principal, atividade física, ajuda a aumentar o colesterol bom, que é o chamado HDL, e algumas alimentações, como por exemplo, uma alimentação mais rica em verduras, outras como salmão também, mas não o nosso salmão, na realidade o salmão que nós temos aqui é mais um salmão de cativeiro, então é mais difícil a gente ter através da alimentação. O abacate, por exemplo, ele auxilia, ele tem um colesterol, ele tem uma gordura mais saudável também. Então tem algumas coisas que podemos fazer auxiliando na alimentação também. Boa tarde, eu sou o Leonardo. Quais alimentos ajudam a controlar o colesterol? E ele completa aqui com a outra pergunta. O azeite de oliva ajuda a controlar o colesterol? É interessante isso, que às vezes, vez ou outra, tem algum indicativo de uma alimentação que seja boa, então, por exemplo, como azeite de oliva, mas eu sempre reforço que a gente deve ter uma moderação em tudo, nada exagerado demais. E sim, tem os alimentos sim, que são melhores, os alimentos não industrializados, por exemplo, são melhores. O alimento, quanto mais industrializado, quanto mais enlatado, embutido for, aí pior para o colesterol. O Jason de União Piauí, quem tem colesterol alto necessariamente está acima do peso? Não obrigatoriamente. Muitas vezes a pessoa está com peso normal e o colesterol é altíssimo, principalmente nos casos que temos um caráter genético mais importante. Pergunta que chega de Jaicós, Piauí, dormência nas mãos, pode ser um sinal de colesterol alto? O colesterol muito alto, ele, por grande parte das vezes, ele é assintomático. Ou quando tem sintomas, os sintomas são bem leves, bem discretos, como por exemplo, pode acontecer uma pequena dormência, um pouco de tontura, um mal-estar inespecífico. Na realidade, grande maioria das vezes, ou é assintomático ou é oligossintomático, poucos sintomas. A Karine, do bairro Santa Isabel, Teresina, carboidratos favorecem o colesterol alto? O desequilíbrio na alimentação vai favorecer. Um carboidrato muito exagerado pode aumentar, por exemplo, a quantidade dos triglicerídeos. Bom, os sintomas para saber se a pessoa tem colesterol alto e também que o senhor comentasse a relação do colesterol alto com o diabetes. Isso. Quem tem colesterol alto tem um risco maior de ter diabetes, do mesmo jeito quem tem diabetes tem uma tendência maior a ter o colesterol alterado. E chama atenção que o colesterol no paciente que tem diabetes, ele tem uma característica mais diferente de quem não tem diabetes. O colesterol em quem tem diabetes, ele tende a provocar mais infarto, mais acidente vascular cerebral. É um colesterol mais... ele chega a ser mais pesado, ele tem uma facilidade maior para entupir as artérias. Ou seja, quem tem diabetes tem que ter um cuidado redobrado no controle do colesterol. Doutor, muitas perguntas sobre triglicerídeos, e aqui uma delas. Boa tarde, qual a diferença entre colesterol alto, triglicerídeos e os perigos dessas taxas alteradas? Todos eles fazem parte do mesmo metabolismo. O fígado que ele ajuda a controlar essas taxas dos triglicerídeos, do colesterol. A principal fonte dos triglicerídeos é através da alimentação mesmo. Então, todos eles fazem parte do mesmo metabolismo, fazem parte do mesmo equilíbrio. A depender da deficiência enzimática na membrana de uma célula ou outra, que pode ter um desequilíbrio entre um ou outro, ou a depender da alimentação inadequada. Todos eles, como o colesterol de maneira geral, os triglicerídeos, eles fazem aumentar o risco de ter um infarto agudo do miocárdio, de ter um acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, temos que ter essas taxas bem controladas. Gente, controlar o colesterol, ficar de olho lá no que é colesterol ruim, no que é colesterol bom.
e também com a taxa de triglicerídeos. Tem que ter muita atenção. Conversei com o Dr. Wallace Miranda, endocrinologista, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Sempre bom falar sobre esses assuntos, sempre bom estar alertando. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, estou à disposição.